Boa tarde, meus irmãos. Bem-vindo à nossa reunião do 17º CEU, a primeira reunião de 2026. Sejam todos bem-vindos. Na reunião de hoje, vamos tratar das obrigações legais do Centro Espírita. Não iremos tratar de tudo, pois necessitaríamos de um tempo maior, mas o que iremos apresentar são tópicos principais. Tudo o que iremos trazer, se ainda houver dúvidas, deixarei meu contato no grupo do WhatsApp do 17º CEU para maiores esclarecimentos de forma pontual. Bom, então vamos para as obrigações legais no Centro Espírita. O Centro Espírita é considerado uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, isso é muito importante colocar. É uma organização religiosa, mas, portanto, possui obrigações legais e fiscais, como qualquer outra empresa. Então, vamos por item 1, obrigações legais e registro, Então, todo centro espírita tem que se regularizar, formando as obrigações que são necessárias. Quais são elas? O Estatuto Social, que é o documento oficial, que é obrigatório em qualquer empresa. Então, as empresas têm um contrato social, onde elas iniciam as atividades dela. Nós, do Centro Espírita, temos o documento chamado Estatuto Social, que seria a certidão de nascimento quando a gente nasce, perfeito? Posterior ao estatuto, após registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, que aqui no Rio de Janeiro se encontra no centro da cidade, nós faremos jus a ter o CNPJ, a inscrição da Receita Federal, que se chama Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. É como equivale ao nosso CPF. Perfeito? Então, todas as pessoas físicas têm CPF, as pessoas jurídicas têm CNPJ. E o Centro Espírita é obrigado a ter o CNPJ. Um outro ponto importante é a ata de eleição de diretoria, muito importante para os centros espíritas, são de forma presidencialista ou até mesmo colegiado, exige que tenha essa ata, onde se vai colocar quais são as pessoas responsáveis. Dentre elas, vai ter o presidente, que será responsável junto à Receita Federal. Então, o CPF dele estará atrelado ao CNPJ do Centro Espírita e constando lá na Receita Federal. Então, toda a documentação que precisa ser assinada tem que passar pelo presidente para que ele possa colocar lá a sua assinatura e o seu CPF, porque ele é o representante legal do Centro Espírita, Outro ponto importante é o alvará de funcionamento. Toda empresa tem que ter alvará. E o Centro Espírita, ele não está fora dessa obrigatoriedade. A única coisa que difere é o alvará é emitido por uma prefeitura da cidade. Então, no caso, a nossa prefeitura, que é a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, existe uma lei municipal que faz com que não tenhamos essa obrigatoriedade de ter o alvará. Mas cada prefeitura terá que ter uma lei própria para que o Centro Espírita não tenha essa obrigação. Então, vamos para uma cidade vizinha nossa, Niterói. Tem que procurar se em Niterói existe alguma lei que não obriga o Centro Espírita a ter alvará, da mesma maneira Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, sucessivamente, ok? Então, somente na cidade do Rio de Janeiro que existe uma lei municipal que não obriga os centros espíritas a ter alvará de localização e de funcionamento. Vistoria do Corpo de Bombeiro. Importantíssimo nós termos esse documento atualizado, toda vez que nós abrimos, sabemos, para que possamos saber qual o tipo de extintor de incêndio que tem que estar naquele local,
quantos extintores de incêndio tem que ter em cada metro quadrado do estabelecimento, né, do centro espírita. Porque nós que abrimos a porta para uma reunião pública, acontece um imprevisto, nós temos que lesar, estarmos prontos para ajudar pela vida das pessoas que estão lá, né? Não podemos ser omissos a essa situação. Principalmente quem trabalha com a evangelização infantil e mocidade também, né? Porque são crianças e nós devemos, vamos dizer, responsabilidade sobre essas crianças que estão em nossa casa. Então é muito importante que nós tenhamos a vistoria do Corpo de Bombeiro, tá bom, meus irmãos? Aqui nós colocamos nessa página uma formação básica de uma organização de forma presencial. Então, nós temos o presidente, vice-presidente, tesouraria, conselheiros, diretoria deliberativa e secretário. Mas esta organização pode ser feita da forma que mais convier em cada centro espírita. Então pode ser presidente, vice-presidente, tesouraria, secretário, diretoria de patrimônio. Pode ser qualquer de forma que vá realmente fazer jus ao trabalho que o centro espírita vai ter. Não é uma situação fechada que tem que ser feito desta maneira, tá bom? Meus irmãos, vamos agora para o segundo tópico: obrigações fiscais e tributárias. Mesmo sendo isento de impostos sobre o culto, que é a imunidade constitucional, os centros espíritas têm obrigações acessórias com a Receita Federal. E quais são essas obrigações? Que essas obrigações, meus irmãos, são feitas por uma contabilidade, né? Um profissional contábil que vai realizar essas obrigações, porque são obrigações mais complexas, são obrigações que muitas das vezes exige que tenha o CRC e a assinatura do contador. São obrigações que demandam um conhecimento maior, então ninguém precisa ficar preocupado, porque isso será feito por um profissional da área contábil. Perfeito? Então vamos às atuais. A DCTF-Web, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, obrigatória para qualquer alteração que houver no centro espírita. Quando é que ela passou a ser obrigatória? Desde outubro de 2021. E quais são essas alterações? Então, quando a gente muda de diretoria, tem que fazer a DCTF-Web. Por quê? Porque vai mudar o CPF do representante legal junto à Receita Federal. Quando nós mudamos de endereço, às vezes mudou o CEP, a Correio, a cidade do Rio de Janeiro, mudaram algumas coisas e mudou o CEP da onde se encontra o centro espírita. Tem que se fazer a DCTF-Web. A cidade do Rio de Janeiro mudou o nome da rua, fez uma homenagem a alguém, então mudou, né? Passou de Rua A para a Rua Juscelino Kubitschek. Então vai ter que se fazer essa alteração na DCTF-Web, porque houve uma mudança cadastral. Então, isso é importante. Quem faz? O profissional contábil. Temos a ECF, que é uma declaração, que é a escritura contábil fiscal, que é um relatório das informações. As informações, que eu acredito que todos tenham um profissional contábil atuando na sua casa espírita, que essas informações do caixa, né, do movimento que o centro espírita tem, que é enviado para o contador dali, ele faz as informações necessárias, faz o trabalho necessário para que depois possa ser convertido na declaração SF. E assim será informado para a Receita Federal tudo o que aconteceu naquele ano no centro espírita. Perfeito?
Nós temos também uma outra que é a FD Contribuições, que no momento ainda não é aplicável, vamos torcer para que não seja, que ela é uma declaração digital e que requer ainda mais informações, muito mais conhecimento, muito mais trabalhosa, e que isso poderá até onerar o centro espírita na questão de que deverá ser pago o profissional por essa declaração que é bem complexa a ser feita. No momento, não é aplicável para o centro espírita. Temos o E-Social, que ele já foi instituído há muito tempo e que para o centro espírita, no nosso vídeo aparece janeiro de 2029, mas leia-se janeiro de 2019. Então, quando é que se aplica o E-Social? Se aplica quando? Se tiver registro de empregados, se a gente fizer uso de um trabalho de autônomo. Então, um pedreiro vai na nossa casa para fazer um trabalho, ele é um autônomo e vai passar um documento chamado RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Aquela RPA, aquele recibo, deverá ser contabilizado e ser feito procedimentos legais e obrigatórios, né? Ser recolhido à Previdência Social, ser informado essa informação para a Previdência Social e, devido a essa logística, se faz necessário fazer o E-Social. Ele passou a ser obrigatório para os centros espíritas a partir de janeiro de 2019. E o último ponto é a escrituração contábil, que é o quê? Regularizar todas aquelas receitas e despesas que o centro espírita envia para o profissional contábil, que ele transforma de forma legal, caso haja alguma fiscalização da Receita Federal. Isso vai estar de acordo com os trâmites necessários e obrigatórios, que é simplesmente um profissional que faz isso. Tá bom, meus irmãos? No próximo vídeo, a gente vê, próximo slide, né? Corrigindo, nós estamos vendo o terceiro tópico, que é o quê? Obrigações trabalhista e voluntariado. Então, o termo de voluntariado dentro da casa espírita é muito importante. Para quê? Para que aquele trabalhador não se sinta vinculado através de trabalho no centro espírita, que não se veja como um empregado no centro espírita, que ele esteja fazendo aquele trabalho voluntariado de forma que vá receber remuneração. É muito importante que nós tenhamos esse termo de voluntariado sempre atual em nossas casas, pelo trabalho que cada voluntário esteja fazendo. Então, vou dar um exemplo básico, tá? Então, eu trabalho na evangelização infantil. Então, eu vou ter lá o termo de voluntariado assinado por mim, preenchido, dizendo que eu trabalho todos os sábados, no horário de 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã, na evangelização infantil. Não importa o ciclo, não importa se eu se eu estou como berçário, se eu estou como monitor, se eu estou como apoio, mas eu estou fazendo esse trabalho na evangelização infantil, então eu coloco lá. Né? Se nesse ano eu estou no primeiro ciclo e no ano seguinte eu vou estar no segundo, não tem problema, eu continuo fazendo o trabalho na evangelização infantil. Mas eu sou uma voluntária que eu gosto muito de trabalhar na casa, então eu trabalho na evangelização infantil, no sábado. Na terça-feira, eu trabalho na reunião pública. E na quinta-feira, eu faço o estudo do Livro dos Espíritos. O que vai constar no meu termo de voluntariado?
vai constar lá, porque isso é certo, isso é aquela coisa que eu vou lá todos esses dias. Então vai constar lá que na terça-feira eu faço trabalho na reunião pública, estou lá para ser voluntário na reunião pública. Então eu abro a casa, aí eu não preciso especificar que eu estou abrindo a casa, que eu boto água magnetizada ou que eu arrumo as cadeiras, não tem essa necessidade, tá, gente? Que eu ligo o computador e coloco o projetor, essa coisa específica não há necessidade. Somente que eu estou trabalhando na terça-feira, na reunião pública de terça-feira, no horário das 19 às 21 horas. O trabalho que eu estou fazendo lá é o trabalho voluntário, é aquilo que aparece, ok? Então eu boto no meu termo de voluntariado. Então, terça-feira, reunião pública no horário de tal a tal. Quinta-feira, eu sou coordenadora de estudo do Livro dos Espíritos no horário das 19 horas até as 21 horas. Sábado, eu sou evangelizadora da evangelização infantil, que é de 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã. E isso é o suficiente para que as pessoas saibam que nesse período você está ali dando o seu tempo e o seu trabalho de forma voluntariada, sem nenhum direito a encargo, não é direito de registrar, né? Não tem nenhum vínculo empregatício com o centro espírita, tá bom? Essa é a situação. Aí nós temos... deixa eu dar uma outra situação do termo de voluntariado que é muito importante. Mas aí eu fui lá na quarta-feira, não é o meu dia, né? O meu dia é terça, quinta e sábado. Mas na quarta-feira eu fui até lá e o pessoal do bazar estava arrumando, o pessoal da livraria estava recebendo livros e eu fiquei ali para ajudar a arrumar os livros na livraria, para ajudar a etiquetar, colocar os preços, ou limpar as prateleiras, tirar o pó para colocar. Isso aí não precisa constar no termo de voluntariado, porque foi um serviço à parte, foi um trabalho à parte, foi um trabalho pontual que eu fui lá na casa e me coloquei à disposição para fazer aquilo. Então, não há necessidade de constar no termo de voluntariado. O que é necessário constar? Aqueles dias que efetivamente eu estou no centro para trabalhar. Tá bom? Mas caso alguém ainda tenha dúvidas, nós podemos responder depois, futuramente, sem problema algum. O próximo tópico é os encargos trabalhistas, né? Então, no caso, a gente, o centro espírita, contratar uma pessoa. Então, aí deve fazer jus à obrigação de recolher Previdência Social, Fundo de Garantia, PIS sobre folha de pagamento, que aí isso cabe ao setor da contabilidade, que vai fazer todo o registro, que vai enviar as informações para o E-Social, que vai enviar informações para a Caixa Econômica Federal, que vai enviar as informações para o Ministério do Trabalho. Então, isso já entra para a parte do contador e que não é uma coisa que é de dentro, que é feito na casa espírita, dentro da casa espírita, e sim de um profissional que é contratado pela casa espírita, tá ok? O item 4 que eu trouxe para que nós possamos também juntos fazer as nossas observações é uma situação que não fala sobre a parte legal, mas eu achei bem importante trazer também, que fala sobre quatro pontos importantes, né? Primeiro, a gratuidade. A casa espírita nunca cobrará nada por atendimento, passe, palestras ou tratamento. Isso é muito importante. Muito importante a gente ter essa consciência, né? Que nós não podemos cobrar nem é uma parte de dinheiro, não é só dinheiro. Quando a gente fala em cobrar, não é só dinheiro. Mas cobrar se a pessoa vai receber o passe ou ter um atendimento fraterno, mas vai fazer um serviço tal. Poxa, a gente está precisando resolver uma tomada que não está funcionando.
Então a pessoa vai se sentir obrigada a consertar aquela tomada porque teve um atendimento fraterno, né? Porque teve um passe, porque tomou uma água magnetizada. Gente, de forma alguma a gente pode associar essas coisas. Tá ok? Eu tenho certeza que todos aqui já sabem disso, mas não custa nada a gente relembrar dessas situações. A manutenção da doutrina, né? Seguir o espiritismo baseado nas obras de Allan Kardec, sem desvirtuar para outras práticas. Né? Isso é muito importante, a gente realmente ter o conhecimento do que está nas obras de Allan Kardec e seguirmos essa diretriz, né? Seguimos esses passos e não achar que numa outra casa tem determinado tipo de coisa e aquela casa tá cheia, aquela casa vai um monte de gente, aquela outra casa, nossa, como é que as pessoas estão procurando aquela casa e não procura a nossa? E aí a gente acaba adotando práticas que não são compatíveis, que não estão dentro da doutrina espírita para que tenhamos uma casa cheia. Então a gente tem que ter bastante discernimento sobre essa situação. A placa externa, olha, como às vezes é importante, às vezes a nossa casa está fechada, porque não é um dia de atividade, mas uma pessoa passa por aquela porta e vê a placa lá indicativa. Pô, olha, que lugar é esse? Poxa, nunca tinha reparado. O que tem aqui? Olha, tem palestra pública, tem evangelização infantil, tem mocidade espírita. Olha que interessante, vou trazer minha filha, vou trazer meu filho, vou vir aqui para assistir a reunião pública, né? Às vezes a porta está aberta, está tendo atividade, mas as pessoas hoje em dia andam tão com pressa de tudo, né? E aí acaba não percebendo, prestando atenção nas coisas. Naquele dia, ela pode ser intuída a ler a placa indicativa lá, o que tem naquela casa, e ela está precisando muito do nosso acolhimento, e aí é nesse momento que ela vai entrar e vai receber todo o acolhimento que a gente tem que dar para todos os nossos irmãos. Um outro ponto é a segurança e o acolhimento. Olha, a segurança começa lá no item da vistoria do Corpo de Bombeiros, né? O primeiro item lá que eu estava falando, que o tão importante olha a segurança aí, você ter os extintores de incêndio em dia e cheios, pessoas que saibam utilizar o extintor de incêndio também é importante. Não adianta a gente ter a casa cheia de extintor de incêndio e aí na hora que tiver que usar a gente não sabe nem tirar o lacre e resolver uma situação pontual. Então é importante que tenha pelo menos pessoas que possam estar utilizando o acolhimento, né? Então, manter o ambiente limpo, seguro, ventilado, organizado para os frequentadores e trabalhadores. É tão bom, né? Quando a gente acaba de limpar a nossa casa, os banheiros estão limpos, o nosso salão lá que a gente vai receber as pessoas, as salinhas onde as crianças fazem a evangelização infantil. Nossa, como é bom elas se sentirem acolhidas, recebidas com carinho, num ambiente tão acolhedor, limpo e próprio para uso, né? Isso é importante, próprio para uso. Meus irmãos, agora vamos para o item 5, obrigações administrativas. Nesse item temos 3 pontos a destacar. Atas de reunião, que é importantíssimo que toda a diretoria de todas as casas espíritas tenham reuniões periódicas, geralmente uma vez por mês, onde relata tudo aquilo que passou pela casa e que tem que ser pontuado nessa ata, que é de extrema importância, ou situações que ainda têm que ser resolvidas e que também são de extrema importância ser relatado nas atas, para que fique guardado para posteriormente. Até no sentido de uma diretoria está saindo, uma outra diretoria está assumindo,
É importante ter essas atas para que a nova diretoria possa ir até lá no livro de atas e veja o que foi combinado, o que foi dito, o que foi organizado, o que foi resolvido pertinente a um determinado assunto. Isso é muito importante mesmo, tá? E essas atas de reunião não precisam ser registradas em cartório, elas só precisam estar arquivadas de forma cronológica de cada reunião que teve. Pode ser no livro de atas, pode ser através no computador, um armazenamento digital ou um armazenamento físico, tá? Sem problema. O segundo ponto também importante é o conselho fiscal. Às vezes a casa tem lá o conselho fiscal, porque no estatuto tem lá uma cláusula que fala que tem que ter pessoas no conselho fiscal, mas essas pessoas são eleitas, né, colocadas lá nesse cargo e não fazem absolutamente nada. Então, como é que a gente pode colocá-las para que elas possam estar agindo? Elas vão auxiliar o tesoureiro no momento de conferir pagamentos, no momento que tem uma obra enorme que está sendo feita na casa, é um momento que o Conselho Fiscal vai estar ajudando o tesoureiro nessa situação, de ver se tem a nota fiscal. Já chegou a nota fiscal? Não chegou a nota fiscal? Chegou o recibo, aquele cupom fiscal que a gente pega em lojas de material de construção, alguma coisa assim, para quê? Para ficar tudo documentado. Muitas das vezes o tesoureiro fica lá sozinho, tentando organizar toda aquela documentação, se tudo tem comprovantes de todas as saídas, e muitas das vezes pode ser um serviço muito grande para uma única pessoa. Então é importante que nós tenhamos o conselho fiscal junto com o tesoureiro para organizar essas situações. Perfeito? E a recomendação, né, que é o terceiro ponto, é que as casas, elas nunca estão sozinhas, né? Na parte administrativa. Elas não estão sozinhas. Nós temos 3 situações que nós podemos pontuar aqui que podem ajudar em qualquer situação dentro da casa. Então, nós temos o 17º seu, que são pessoas que estão ali todo mês, fazendo reuniões, trazendo várias informações. Estamos sempre disponíveis para receber a pergunta de alguém ou pedindo ajuda do que fazer, como resolver. Então, o 17º seu é uma linha direta, correto? Nós temos o CERJ, que é referente ao estado do Rio de Janeiro. Então, também que vai ter pessoas lá que vão ajudar em todos os sentidos, e caso queira ser um âmbito maior, né, a Federação Espírita. A Federação Espírita também estará disponível para ajudar a Casa Espírita no que for necessário, principalmente na área administrativa. Meus irmãos, e aqui eu trago aqui só a lei que é sancionada aqui na cidade do Rio de Janeiro, que diz que nós não temos a obrigação de ter o alvará, que é a Lei 2.580. Mas essa lei é municipal, ela só faz jus, ela só tem validade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se a gente sair da cidade, ela não tem nenhum amparo. E é somente aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então, antes que a gente retorne aqui ao slide, vou só pontuar umas coisas que estava conversando ali na hora do lanche, que eu achei bem interessante trazer para o grupo, tá? Vieram falar assim, poxa, mas esse termo de voluntariado, o que acontece? Às vezes a pessoa está sozinha lá no bazar, a gente vai ajudar o bazar, às vezes a pessoa está sozinha na evangelização, e tem muitas crianças nesse dia, e calhou de eu estar nesse dia na casa, e eu vou lá para ajudar.
Então, a gente pode colocar da seguinte forma o termo de voluntariado. Vamos pegar nossos voluntariados, né, nossos voluntários, e vamos ver assim, qual é o trabalho real que a pessoa faz na casa. O principal, ou aqueles que são principais. Então, vamos lá. Botar no meu, tá? Então, eu sou coordenadora de grupo família. Todo sábado eu tô lá, é principal. Eu trabalho na divulgação. Então, cartazes, as coisas da divulgação, eu e outras pessoas, mas estou nesse grupo. Eu trabalho no grupo da cesta de alimentos. São coisas pontuais, eu estou nesta área, eu atuo nesta área. Então, eu coloco no meu, se eu não fosse da diretoria, tá? Eu coloco no meu termo de voluntariado essas coisas que são certas. Agora, se um amigo meu, um irmão está lá trabalhando na cozinha, a louça está lá no grupo, né, eu trabalho no grupo da família, né? Aí saiu o lanche, eu peguei a bandeja para servir. Gente, eu estou fazendo serviço voluntário? Estou, mas precisa estar no coisa? Não. Exatamente. A menina está lá no... não, mas aí, por ser voluntariado, não tem... Então, se a pessoa está no voluntariado, já não entra mais aquela parte de que o centro é responsável de fazer CAT, né? Que a empresa, pessoa jurídica, tem que fazer. Mas nesse caso de eventualidade que você está falando, a pessoa chega de boa vontade e vai fazer. Aí se machuca. Aí, se ela machuca, se a gente tiver na casa primeiros socorros, ótimo, né? Uma maletinha de primeiros socorros, dá o primeiro socorro. Se não, um médio de transporte, levando diretamente para o hospital. Se na casa tiver médico, olha que legal, se tiver médico. Mas só porque está presente que resolve tudo. Se a casa tiver médico. E o médico... E olha, e aí o médico ainda estiver neste dia de trabalho. Olha só, que legal, não é verdade? Senão vai ter que na mesma maneira que você se machuca em casa. O que você faz se você machucar em casa? Você vai pegar e vai pro hospital, vai para um pronto-socorro, vai para uma emergência, é a mesma situação, tá? Bom, aí voltando ao voluntariado. Aí eu tô lá no sábado, terminei de fazer o meu trabalho do grupo da família, passei lá na cozinha, passei no refeitório, tô servindo. É o meu serviço, está servindo? Ou é o meu serviço da cozinha? Não. Então, vamos tentar colocar no termo de voluntariado o trabalho voluntário específico de cada um está fazendo. Eu regular. Então, por exemplo, terça-feira à noite, eu sou coordenadora terça-feira à noite. É aquele dia que eu estou lá toda terça-feira à noite. Sou eu que faço, eu com a outra menina, a Jeane, a planilha. É a gente que entra em contato com os palestrantes pedindo os nossos irmãos para palestrar lá. Então, eu não, porque eu faço da diretoria, mas se eu não fosse da diretoria, seria o termo de voluntariado. Deu para entender essa diferença? Uma coisa pontual, mas não precisa tomar. Exatamente. Essa foi a coisa. Tá. E também me falaram assim, de ter o termo de voluntariado, não, porque já está lá na ata da diretoria registrado em cartório. Numa empresa sem fins lucrativos. Então, você não pode ganhar nada, você está no serviço voluntário para essa empresa. Porque se alguém da diretoria retira alguma coisa, deixa a concessão de ser sem fins lucrativos, tá? Então, não pode retirar absolutamente nada. Nada, não pode receber nenhum rendimento pelo trabalho, pessoal da diretoria, ok? Claro isso para todos, né? Claro isso para todos, né? Não pode. Nenhuma retirada, nenhum prolabore, nenhum lucro, nada. Nada. É só, gente, é só trabalho. A gente só tá aqui para trabalhar e ganhar bônus hora.
para a diretoria. Eu acho assim, se quiser fazer, pode fazer, mas não há obrigatoriedade. Se você quiser, tudo bem. Se achar que tem que fazer, porque a diretoria ela é responsável por todo o centro. Então, qualquer coisa que acontecer, ela tem que estar lá. Né? Ela não é só responsável pelo... Exatamente, ela não está só responsável pela reunião da terça-noite, ou da terça-tarde, ou da segunda-feira. Não está só nisso. Até que no nosso estatuto nós temos as competências de cada um. Sim. Sim, que aí está registrado. E aí eu falo para você assim, todos eles são assim, rigorosamente, todos eles só fazem isso que está escrito? Não. Ah, então vamos continuar. Então vamos continuar. Porque no estatuto lá do Geilá também tem. Mas... Eu queria saber aquele negócio antes da lei do alvará. Tem uns locais que dependendo... Ah, sim, outro município, né? Então, aqui no município do Rio de Janeiro tem essa lei municipal que as casas espíritas são isentadas de ter o alvará. Mas se você vai abrir um centro... aliás, qualquer instituição, é o que eu estou falando aqui na casa espírita, mas qualquer instituição religiosa, tá? Eu queria saber que muitas vezes fronteiriça, uma rua muito fronteiriça perto Ah, mas aí, não. Olha só, você tem que ver lá no IPTU da casa. Tá o quê? Do estabelecimento. Tá o quê? Se tá escrito Rio de Janeiro, você não precisa se preocupar. Agora, se é fronteiriça com Caxias, né? No IPTU é Caxias, aí você tem que ir na prefeitura de Caxias para saber se Caxias dá a isenção para a instituição religiosa. Na verdade, você tem que ver se é o município do Rio de Janeiro, porque quando fala Rio de Janeiro... Não, é município do Rio de Janeiro, tá? Porque tanto que é a lei municipal, é município do Rio de Janeiro, somente o município do Rio de Janeiro, tá? Uma vez está tendo uma discussão... Nilópolis não é município do Rio de Janeiro, é outro município. Por causa de umas duas ruas, alguma coisa... Não, mas aí tá na... Quem é que recebe... Não, mas quem é que recebe o IPTU do local? Qual é a prefeitura que recebe? Então vai para aquela prefeitura. Você falou alguma coisa, né, Miriam? Nós temos uma casa em Jardim Primavera, na Ligada Caxias. que é obrigatório o alvará. Viu? Então, nós já temos aqui. Alvará lá em Jardim Primavera. Ok, então já tá aí, ó, certo, né? Uma outra coisa que vieram falar para mim, que eu acho que confundiram, e aí eu vou... Deixa que eu pego aqui para você. Que aí confundir é o seguinte, o médium, o trabalhador da mesa mediúnica está faltando muito. E aí tem certas casas que falam o seguinte, olha, se você estiver faltando muito, você tem que se afastar do trabalho. Eu acho que houve um entendimento que geralmente, que eu saiba, é o seguinte, tem certas casas, tem algumas casas que exigem que o trabalhador esteja participando de grupos de estudo. Então, se o trabalhador é da mesa mediúnica, tem que participar do grupo de estudo relacionado à mesa mediúnica. Se o trabalhador é da evangelização, tem que participar de grupo de estudo. Então, se ele não participa daquele grupo de estudo, a casa diz o quê? Que provavelmente, talvez ele não esteja apto a exercer, a estar na mesa mediúnica, a estar na evangelização, ou fazer alguma palestra para casa, alguma coisa assim. Tem casas que dizem isso. Eu não sou eu aqui para dizer que é certo ou errado, tá bom, gente? Mas aí é pontual. Você queria falar? Sim, então, mas tem grupos de estudo, de trabalhos mediúnicos, de estudo da mediunidade, que tem as suas regras. Fala um pouquinho mais alto, tá todos ouvindo. Tem grupos de mediúnicos ou grupos de estudo da mediunidade que tem as suas regras. Exato. Que tem que ter um número de frequência, a pessoa tem que justificar a falta dela, porque se a pessoa que trabalha na prática da mediunidade e ela se ausenta pra caramba, ela não está sendo útil ao trabalho. Aí o que precisa? Ela precisa esclarecer o porquê dessa falta e se ela estiver se ausentando muito, que ela pode ficar
é na parte de estudo e depois retornar ali, até ela ter uma regularidade, porque também um trabalhador irregular, independente de ser médio ou não, ele não vai ser produtivo ali. Exato. Tem grupos que têm a sua regra independente de ser um trabalho voluntariado. Exatamente, a sua casa, cada casa tem as suas regras. Então, a casa instituiu isso, que a Janaína acabou de falar. E aí, qual o melhor tom? Chegar, né, para o trabalhador e conversar com ele. Está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Sua vida pessoal, uma coisa que nós podemos ajudar, né? O que a casa pode ajudar nesse sentido? E aí até ver se ele, eu não quero mais trabalhar, eu não estava sem graça de falar, porque eu não estou me sentindo bem, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo. E talvez até essa conversa pode ajudar esse nosso irmão que está passando por certas dificuldades e que por algum motivo ele não se sentiu confortável em falar. Nada como uma boa conversa, né, gente? Ok? A gente pode passar, né? Então, centros espíritas, assim como outros templos religiosos no Brasil, são protegidos por imunidade tributária prevista na Constituição Federal, o que significa que, em regra, não pagam impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades essenciais. Imposto sobre o patrimônio, vamos botar aí IPTU, né? No entanto, existem situações específicas em que tributos podem incidir ou obrigações acessórias devem ser cumpridas. Vamos lá, que seriam esses, né? Eu acho que a letra ficou um pouquinho pequena, mas eu vou lendo aqui, ó. Quando os centros espíritas pagam impostos ou encargos. Então, eles pagam quando tem as contribuições sociais sobre folha de salário. Então, tem empregado, tem folha de salário, paga os impostos. Correto? Mesmo sendo imunes de IPTU e as entidades religiosas são contribuintes de PIS, PASEP, sob folha de pagamento, e de contribuições previdenciárias sobre a folha de salário, caso tenham empregados contratados. E também esqueci de colocar ali autônomos. Atividades econômicas não essenciais. Se o centro espírita comercializar produtos, livros, alimentos, artesanato, sem vínculo com a sua finalidade religiosa ou filantrópica, o lucro dessa atividade deve ser tributado. Então vamos lá destrinchar isso, que é complicado, né? Então nós temos livraria na nossa casa espírita. Então para que a gente tem a livraria na casa espírita? Divulgação da doutrina espírita, porque é isso que está lá no estatuto. Qual é a atividade e fim da casa espírita? Divulgação da doutrina espírita. Vocês concordam comigo? Está lá escrito que é para vender livro? Não. Fazer almoço fraterno? Não, né? Então, divulgação da doutrina. Nós temos livros, principalmente os livros essenciais, né? Os principais de Allan Kardec, na nossa casa. Desta forma, quando chega uma pessoa que está lá num grupo de estudo, que está numa evangelização, que faz um atendimento fraterno, e que ela chega assim, poxa, estava precisando então do evangelho para levar para casa, para fazer o evangelho do lar, para iluminar mais o ambiente de onde eu trabalho. É muito mais fácil a gente fazer isso se a gente tem esse livro na nossa casa, do que a gente falar para ela ir lá no centro da cidade, na FEB, para comprar, ou então pegar pela internet, fazer a compra. A gente não vai estar divulgando a doutrina assim? E até mesmo também ajudando essa pessoa que está com uma certa dificuldade. Vocês concordam? Agora, por quanto a gente vai vender esse livro? O quanto esse valor vai proporcionar lucro para a casa espírita? É essa linha tênue que a gente tem que ter. A gente quer utilizar o livro para trazer lucro para casa ou a gente quer utilizar o livro para fazer a divulgação da doutrina? E aqui sem fazer juízo de julgamento para ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só quero que cada um reflita qual é a atividade, qual é a função da casa espírita estar aberta.
Se a gente quer facilitar que a pessoa leia o livro dos espíritos, ou a gente quer ter dinheiro com aquela venda daquele produto. É só isso. O artesanato, né? Né? Aqui a gente doa, então eu tô assim, preparada. Então, porque às vezes a doar não dá para doar, por quê? Porque a gente teve o custo de ir lá na FEB, de comprar, ou que seja pela internet, comprar, tem o frete, né? E aí tem que ter, poxa, a gente não tem condições de ter o prejuízo desse custo. A nossa casa não arrecada o suficiente para a gente fazer a doação. Mas a gente colocar lá na ponta do lápis tudo que que a gente gastou e que a gente pode comprar um livro por R$10, e aí depois de todos os custos, colocando lá, que vai ficar exposto, a luz vai ficar acesa, a água que a gente paga, porque vai receber a pessoa, e já pegou não sei quantas garrafinhas de água, e aquela coisa toda, quanto é que a gente pode vender? Sei lá, 15, 20, 50, 30... Entendeu o que eu quero dizer, gente? Não quero saber o que cada um faz na sua casa. Não é esse o objetivo aqui da nossa reunião. Mas fazer com que a gente reflita com o que a gente faz quando a gente chama alguém para dentro da nossa casa. Vamos fazer um almoço fraterno. O intuito do almoço fraterno é o quê? Eu vou fazer uma obra e preciso arrecadar dinheiro para fazer essa obra. Geralmente a gente faz isso, né? Almoço fraterno. A gente vai fazer uma obra grande e com as contribuições não são suficientes. Então a gente faz. Mas a gente vai querer fazer a obra somente com aquele almoço? A gente vai arrecadar todo o dinheiro para fazer a obra com aquele almoço? Ou ele é uma das opções que nós vamos utilizar para fazer a obra? Além disso, no almoço, a gente pode utilizar esse almoço também para fazer a divulgação da doutrina espírita, como trazendo um palestrante naquele momento, botando uma pessoa para trocar uma música espírita, né? Botando os livros à disposição para a pessoa ver. Se, poxa, meu evangelho está tão velhinho, está todo despencando, é de 1938, quando a casa abriu. E aí a gente faz o quê? A gente vai e compra um outro. Mas é tudo uma questão... Tem que ter uma coisa muito sutil, não pode ser lá em cima. Assim, essa questão de livro, as distribuidoras, elas vendem um livro bem mais barato para a instituição. Isso. O que a instituição ela pode fazer? Ela pode ou vender o mesmo valor, ou ela botar um pouquinho a mais e até menos do que existe no mercado em si. Perfeito, Janaína, perfeito. Uma colocação perfeita sua. Está no mercado e botar abaixo. Exatamente. Por quê? Porque a gente quer o quê? A divulgação da doutrina espírita. É essa a nossa finalidade. É essa a finalidade. O artesanato também. Poxa, a finalidade. Às vezes a gente tem um artesanato dentro da casa, até mesmo para trazer pessoas que estão com certos problemas emocionais, vivem sozinhas, não tem uma família de apoio, e é um momento que a pessoa vai ter ali para ter um grupo de amigos, né? De ter um prazer, um momento ali, faz uma amizade, como tem gente que vai para dança, tem gente, não é isso? Então vai ter esse momento, faz-se aquele e bota lá. Mas quanto é que foi o pano? Quanto é que foi a tinta para bordar? Ou a linhazinha para fazer o biquinho? É exatamente isso, essa linha tênue que a gente tem que ter de coerência, que o centro é para divulgar a doutrina espírita. Sim, então. Mas geralmente essas opções que a gente tem, que vai lá no jeito que tem livraria, mas tem bazar, é para manter a própria casa. E o objetivo da casa em pé é divulgar a doutrina espírita. Uma casa que não consegue pagar os seus custos, ela não vai divulgar a doutrina espírita. A gente não pode falar de lucro, mas
O dinheiro que a gente arrecada com isso, durante todo esse tempo que a gente veio até agora, do Maria de Nazaré, grande parte das nossas despesas, até porque até pouco tempo a gente vivia de aluguel, e um aluguel caro, que aí é caro, nós usávamos para pagar as despesas do centro. Perfeito, exatamente isso, Carol. É aquele negócio, nós temos as nossas contribuições, X, mas as nossas despesas básicas, essas contribuições não pagam. Aí a gente entra lá com o livro que vendeu, mas aí na hora que a gente está vendo lá o balancete da empresa, o caixa da empresa, vai estar lá discriminando. No final do mês, não vai estar lá assim, olha, ela vendeu, exemplo, vamos botar no bazar, 5.000, você teve mais as suas contribuições, e aí você teve as suas despesas, e você vem acumulando em meses e meses e meses um valor altíssimo de caixa. Se é sem fins lucrativos, por que esse caixa está tão alto assim? Aí o caso teria que fazer Aí você pode até fazer isso, ó, no balancete, no livro caixa, retira o dinheiro que é para fazer alguma coisa. Então a gente vai fazer uma obra no telhado, não é isso? Estamos arrecadando esse dinheiro para a obra do telhado, não estamos? Aí começa lá, ó. Então teve a venda lá do bazar. Ela paga as despesas? Não precisa. Ou uma parte dela pagou, mas uma parte é para a obra. Então retira, coloca lá, ó, fundo de reserva para a obra tal. Tem que dar uma explicação. Não, no seu balancete. No seu balancete. Por quê? Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é tudo interno. Até agora não bateu nenhum fiscal da Receita Federal em nenhum lugar. E assim, fisicamente não vai bater, porque a Receita Federal ela está trabalhando agora de forma digital. Mas, se por um acaso alguém estava trabalhando no centro, saiu muito chateado, ficou muito sentido, muito magoado e fez uma denúncia do centro. Aí tem que ter o balancete. E aí tem que ter lá direitinho, bonitinho, não é? Não tem que estar lá direitinho? Aí vocês colocam lá, ó. Tem o livro caixa, o caixa, que aí vocês utilizam um saldo para manusear o dia a dia, o disponível que é para manusear o mês, mas nós estamos fazendo um fundo de reserva para uma obra. Nós estamos fazendo esse fundo de reserva para fazer essa obra do telhado que está caindo, que precisa ser trocado, porque o telhado está com as telhas todas quebradas. Entende? Mas só que é dessa forma. Existe subsídios para a gente resolver essas situações. Agora, não dá para a gente ver isso como... eu adoro o meu livro caixa lá da Casa Espírita com 10, 20 mil. Aí não é sem fins lucrativos, gente. Mas se for se esse dinheiro for da contribuição que as pessoas dão... Então, não. Aí não, estou falando já ligado... Não, contribuição, doações... Doações, associados, não. Agora, aí a gente utilizou agora uma mercadoria, uma atividade que não é afim da casa, né? Porque livraria não é afim. Almoço não é afim. Bazar não é afim, gente. Mas existe na casa obras emergenciais. Sim. Exatamente, ter esse fundo de reserva para essas obras emergenciais. Não, até que tenha uma situação específica, sim. Imagina, aí você pega aqui, nós estamos falando de centros pequenos, mas vamos pegar um centro grande, Frei Luís. É grande, né? Ele deve ter um caixa dele bem grande. Por quê? Porque é uma infraestrutura enorme, não é verdade, gente? Então, existe essa infraestrutura para se provar essas contribuições todas, essas doações todas, manter toda essa infraestrutura, né? Agora, quando a gente pensa no nosso, que é pequeno, é diferente do Frei Luís. O nosso é
pequeno, mas aqui só de descartar o gasto das pessoas. Exato, isso aí. O nosso é grande. E o que a gente gasta de limpeza, porque são 3 andares, imagina limpar. A gente pensa na nossa casa. Quanto é que a gente gasta de material de limpeza e mão de obra? Imagine um local de 3 andares. Nós andamos numa casa de 3 andares. É uma casa de 3 andares. Então, entendeu? Então é complicado. Vamos... Só uma dúvida assim. A gente sabe que, graças a Deus, não vai até onde se cobra, tem fiscalização. Eu acredito que não, só se houver denúncia, gente. Mas, sei lá, numa questão de precaução, quando a gente for fazer o balanceio do livro caixa da casa, do centro espírita, essas atividades que nós precisamos manter, como bazar, como os almoços para crianças, como é que a gente coloca, lança esses valores no balanceio sem cair? Eu vejo a melhor situação, doação. Doação. Se não é mensalidade, não é contribuição, é doação. A pessoa comprou o livro, então ela fez a doação daquele valor. A pessoa comprou lá o almoço que teve, é a doação que ela fez por aquele trabalho voluntário que estavam todos lá para receber e tal. A pessoa foi lá e achou lindo o artesanato, o pano de prato que vai dar no final do ano para a avó. É uma doação que a empresa está falando. Como contabilizar como doação? Mas isso, gente, a gente nem contabiliza, né? Vocês podem colocar no de vocês, vocês podem colocar lá bazar, livraria, para vocês terem uma noção. O contador lá é que tem que colocar que é doação. Entendeu? Lá é que o contador tem que especificar para a Receita Federal que todo esse dinheiro que não entrou na conta corrente, como Pix, débito automático, sei lá, transferência, né? Transferência de contribuições, entrou como doação. Mas a gente, quando a gente faz o nosso ali, a gente acaba colocando para a gente saber quanto é que foi de bazar, quanto é que foi de livraria, quanto é que foi do almoço. A gente não vai fazer? Pô, deu lucro ou não deu lucro, entre aspas, o almoço, né? A gente teve um valor de superávit ou déficit? Mas tem uma contradição aí, né? Porque a gente divulga, né? Faz post divulgando eventos, valores ali. Tem uma contradição ali, porque aí que é doação, a gente está botando ali que está vendendo sempre. Ainda bota lá convite para entrar, né? Naquela coisa. Eu acho bem legal essa. Bem que, assim, pode-se colocar esses convites de forma temporária, depois apagar da página. Porque não vai ficar ali, né? Só se eles... Aí a denúncia, cara, aí vai entrar o quê? Um hacker que vai examinar tudo aquilo que foi colocado, tudo que não foi, ó. Aí a denúncia foi fogo, essa denúncia, né? Exatamente. Saídas que não são comprovadas. Saídas não comprovadas. Entendeu? Saídas não comprovadas. Saiu um dinheiro e não foi comprovado. Não tem um comprovante legal daquela saída. O que foi? Aí isso chama atenção, gente. Eu estava falando com ela, mas não vi quem chamou. Ninguém, né? Então vamos lá, ó. Eu ia falar que o nosso computador deu o seguinte exemplo, é como a gente deve. O que é um bazar? Bazar são doações recebidas. Sim. Roupas e coisas. E a gente aqui transforma em valor. Sim. Então, assim, tu não pode, por exemplo, botar uma roupa R$30, R$50. Sim. Às vezes aqui a gente faz a R$2, Isso. R$5. Às vezes a pessoa entra. A gente vê que circula muito, mas não compra, a gente aí doa a roupa. Isso. A gente percebe que a pessoa precisa, a gente doa as coisas. Então, assim, o que... Ou a pessoa mesmo já chega já pedindo. Isso. Então, ele só pediu para... Ele falou assim, é só para você entender. Exato. O que é doação? É doação, exatamente. É isso aí. E outra... Isso. E outra coisa, com relação a essa questão
da propaganda do bazar, por exemplo, ele pede para que a gente sempre coloque bazar beneficente. Isso, exato. Tá? Então, a gente bota Bazar beneficente, almoço fraterno e assim vai. uma palavra Exatamente. para poder distinguir que Almo- não é valor monetário. Exatamente. Isso somente. Situações especiais da imunidade e isenção, né? Imóveis alugados. A emenda constitucional confirmou que centros espíritas são imunes ao IPTU, mesmo em imóveis alugados, para o funcionamento de sua atividade. Mas para isso, nós temos que pedir, entrar em contato com essa isenção através de documento, né? Então vai ter que mostrar lá que Não só o IPTU, como o bombeiro tem. exatamente, não só o IPTU como o bombeiro. Então nós temos que fazer uma juntada de documentos, preencher um relatório que tem no site para solicitar essa isenção. Então a partir daí eles vão mandar o documento zerado. Não vão deixar de mandar o documento não. Todo ano vai receber, mas o documento vai vir aqui zerado. Na internet. Uma pergunta que agora surgiu aqui. A conta de água e luz a gente conseguiu isentar o ICMS. Também tem. O alugado também? Acredito que sim, acho que tudo se você provar junto, exatamente. Se tiver no CNPJ do centro, entendeu? Se a conta tiver no CNPJ do centro, você vai lá e comprova que é um centro sem fins lucrativos, que faz jus a não pagar o imposto, e aí consegue a isenção. Você poderia zerar o ICMS? Gente, já deu 5 horas, né? Então vamos lá. Em resumo, o centro espírita não paga imposto sobre a propriedade ou renda no culto, que até eu já tinha falado antes, mas paga contribuições sociais para salários e impostos indiretos sobre materiais e atividades comerciais alheias à religião. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que a gente vai comprar, o copo descartável, não dá para a gente isentar do ICMS que está na nota fiscal. O cimento que a gente compra para a obra, a tinta que você comprou, não dá para você chegar na loja e falar, senhora, eu sou centro espírita, você pode me isentar do imposto que está aí na nota? Isso aí não dá. Então, a gente acaba pagando o imposto por aquilo que a gente compra, tá bom? Aí, nós foi colocando aqui, também solicitar ao município a placa de identificação da sua instituição espírita, que a Jana tinha colocado lá no grupo, e são 3 placas. No máximo 3 placas. No máximo 3 placas, olha que bonitinho.